Do Santo Padre o Papa Francisco, na cidade de Roma, na sua qualidade de pastor universal, deu abertura aos trabalhos em preparação para o Sínodo dos Bispos que acontecerá no ano de 2023. Ele está estabelecido em algumas fases. A primeira fase vai acontecer nas dioceses, por isso hoje essa missa solene em honra ao Divino Espírito Santo, invocando a luz, a sabedoria celeste, para que a igreja nessa fase de preparação seja instruída e inspirada pelo mesmo divino. Hoje, portanto, é a abertura do sínodo dos trabalhos nessa primeira fase em todas as dioceses. E o que seria um sínodo? Qual a finalidade do sínodo? O nosso bispo diocesano, pastor da igreja particular de Anápolis, Dom João Wilker, enviou uma carta na qual pediu a todos os párocos que nessa missa de abertura fosse lida ao povo fiel. E assim inicia a carta do bispo diocesano: para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Amados em Cristo, irmãos e irmãs da diocese de Anápolis, paz a todos vós. A partir da data de hoje, 17 de outubro de 2021, até o mês de outubro de 2023, o Santo Padre, o Papa Francisco, tem para nós, junto com todos os católicos no mundo inteiro, a refletirmos sobre a igreja como comunidade, ser e agir juntos, comunhão e participação. Este tempo de reflexão será para a igreja se preparar por uma assembleia que se chama Sínodo. O que significa a palavra Sínodo? Sine odos vem do grego, caminharmos juntos, é o significado da palavra sínodo. Desde os tempos de Jesus e dos apóstolos, a prática de caminhar juntos se faz presente. Jesus percorria cidades e povoados na companhia dos apóstolos. O povo escutava em multidão. Quando surgiram as primeiras questões de como a igreja deveria agir, coisas que Jesus não deixou resolvidas, os apóstolos, em torno de São Pedro, o Papa, se reuniram, discutiram, chegaram à conclusão comum e comunicaram a todas as comunidades já existentes. Este processo de sentir-se comunidade, reunir-se e decidir juntos se chama exatamente sínodo, caminhando juntos. Ao longo da história, nos novos tempos e circunstâncias, os pastores, bispos, juntos com o Santo Padre o Papa, se reuniram para traçar novos rumos. Isso para ninguém se dispersar, mas todos pensarem e agirem da mesma maneira. Convocavam assembleias universais, nacionais ou regionais para decidir um único caminho, caminhar juntos. Nos anos 60 do século passado, foi celebrado um sínodo que recebeu o nome de Concílio Vaticano II. Os irmãos mais maduros lembram que foi o concílio que nos ensinou que todos somos irmãos e que a igreja somos todos nós batizados. Terminado o concílio, Santo Padre o Papa, hoje São Paulo VI, teve por bem dar continuidade às assembleias de bispos, representantes de todos os países do mundo, para tratar diversos temas importantes para a igreja neste tempos em constantes e rápidas transformações. Desta vez o Papa Francisco quer ouvir todos os batizados e aprofundar o sentido de ser comunidade, povo de Deus unido, caminhando juntos. Ou seja, se é sínodo, é um convite à comunhão de todos a participarem das decisões da igreja. Os últimos sínodos celebrados em Roma foram o sobre a família, que deu origem ao documento pós-sinodal, a alegria do amor. E o último celebrado em Roma tratou o tema sobre a Amazônia. Bispos se reúnem em Roma com o Papa de tempo em tempo para decidir, traçar caminhos da igreja. Desta vez o Papa não quer simplesmente a opinião dos bispos com ele em Roma. Ele lança essa primeira fase em todas as dioceses, nas quais todos os padres, representantes de conselhos, de movimentos, de pastorais,
agentes de comunidades rurais e urbanas devem se reunir e responder às perguntas que chegam da diocese, para depois essas perguntas serem repassadas à Sé Apostólica e os bispos, estudando o que foi apresentado nessa fase de preparação, eles possam decidir e apresentar o caminho do sínodo, ou as consequências, ou as conclusões do sínodo. Dessa vez não somente vem de Roma, mas parte das comunidades para Roma, mostrando que a igreja é sinodal, comunhão e participação de todos. Para o fim de nós também queremos dar a nossa contribuição, senão todos os fiéis das paróquias poderão participar, pelo menos representantes de pastorais para essas conclusões que serão enviadas. Seremos perguntados sobre como é a nossa diocese, paróquia, capela, como é a nossa comunidade, quais as expressões de sermos comunidade, somos verdadeiros e um tanto fingidos, há rinchas entre nós, como é a participação dos moradores em geral, na participação dos atos religiosos. Podemos dizer que somos uma comunidade missionária e evangelizadora. Funciona bem a nossa comunicação com os padres e o nosso diálogo, colaboração com a realidade de fora da igreja, com o mundo político, com as escolas, associações e organizações de diversos tipos, pessoas de outras religiões, etc. A comissão pastoral da diocese vai nos guiar e marcar as etapas. Para iniciar o cronograma das atividades, será a seguinte: hoje, dia 17 de outubro de 2021, abertura solene da caminhada sinodal na Catedral do Bom Jesus em Anápolis, sede da diocese, e em todas as paróquias. Assembleia diocesana no dia 20 de novembro, tratará do tema para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Ecoando a Assembleia Diocesana no dia 20, nós teremos a nossa Assembleia Paroquial no domingo que segue, no sábado que segue. A Comissão Pastoral da Diocese fará a síntese dos resultados da Assembleia e a partir dessa elaborará um questionário mais detalhado. Até o dia 26 de novembro será entregue às paróquias esse questionário e nesse questionário estaremos trabalhando a nossa Assembleia Paroquial. As paróquias se organizarão como vai ser as etapas, por exemplo, o Conselho de Pastoral Paroquial, coordenadores das pastorais e movimentos, representantes das comunidades rurais e de bairros. As respostas das paróquias deverão ser entregues à Comissão Diocesana até o dia 1º de fevereiro de 2022. Contamos com o empenho de todos para darmos uma contribuição qualificada à Igreja de Jesus Cristo. Vamos caminhar juntos. Saúdo a todos em Jesus Cristo. Anápolis, 17 de outubro de 2021. Dom João Wilk, Bispo Diocesano, nos abençoa hoje e sempre. A bênção do Bispo a toda a comunidade. Essa é a expressividade da Igreja no momento. Igreja sinodal, igreja que caminha junto. Expressões formadas no concílio e que devem ecoar no sino agora. Comunhão e participação. Nós já vivemos isso na América Latina. O Papa pega esses princípios da América Latina e agora quer para o mundo todo, porque tem funcionado na América. Comunhão e participação. Nós vamos participar, ecoando o que a igreja pede de nós, mas tomando-nos dentro de uma consciência mais expressiva e profunda do que é uma igreja sinodal. Uma conscientização de assumirmos o compromisso que todos nós somos igreja. O Papa também quer conscientizar que a igreja não é clericalista, simplesmente os padres, os ministros ordenados mandam e o povo obedece. Não, ele quer a conscientização de que a igreja é formada por todos os batizados, a comunhão e a participação de todos. E como funciona essa comunhão? Nos reunimos em assembleias, em reuniões, e todo mundo dá a sua contribuição em comunhão, dá a sua opinião, é feito síntese. Uma vez que todo mundo comungou nas decisões, aí vem a participação na execução dessas diretrizes elaboradas.
É muito interessante quando alguém dá opinião sabendo que consegue corresponder a isso. Quando éramos seminaristas, era interessante quando o padre reitor colocava no mural as atividades do seminário e alguma atividade ficava sem responsável. Alguns dos seminaristas, eu caí só uma vez, depois nunca mais. O padre, está faltando alguém para cuidar dessa missão. E o padre pegava a caneta no bolso e lá escrevia o meu nome. Pronto, você assume. Não, mas eu já estou em outro lugar. Não, mas você que percebeu, você assume. Ou seja, você deu opinião, assuma o compromisso. E é isso que nós precisamos. De gente que dá opinião temos muito, mas que garra o chifre pelo boi são poucos. De opiniões, de escritas, de palavras, o mundo está saturado. Mas o que é necessário? Opinar e assumir o compromisso. Isso deve ter da parte dos padres que permitem e dos leigos que assumem essa responsabilidade. Dou testemunho com alegria que a nossa comunidade, ela vive já essa sinodalidade. Basta ver a expressão de como atuam os nossos conselhos de pastorais, os nossos conselhos administrativos, as nossas pastorais, os nossos movimentos. Todo mundo assume responsabilidade e caminha. Quando a gente vê as festas em tempo de plenitude, mais de 400 pessoas voluntárias se envolvem, servindo. É o que o sínodo pede, comunhão e participação, envolvimento de toda a comunidade. Queremos intensificar esse espírito de responsabilidade, de entender que todos nós somos igreja. E se todos nós somos igreja, responsáveis pela igreja, somos todos nós, não somente o padre. E se eu tenho esse senso de participação na vida da igreja, como pertence à igreja, se um membro da igreja padece, a igreja toda como o corpo místico de Cristo padece. Se um membro da igreja é exaltado, todos nós somos exaltados, porque nós temos esse sentimento de pertença. Essa semana gastamos aí quase 15 mil reais para arrumar esses negócios aí que arrefecem o ambiente, que fica mais frio. Foi o padre que fez? Não. Foi o conselho que fez? Não. Vocês que fizeram. Quem é dizimista, quem dá a sua oferta, quem dá a sua prenda, quem serve nos movimentos e pastorais. Porque assim percebe que há uma necessidade na igreja. E participa não somente com doação, mas com a oração e com a força do trabalho. Há um envolvimento. Ou seja, todos participaram dessa situação. Quando a igreja marca presença na vida dos mais pobres, com as suas cestas, com pagamento disso ou daquilo, ajuda disso ou de aquilo, não é o padre que faz, o padre de mil secretários, não é nada. Eu sou simplesmente distribuidor daquilo que vocês doam. E apenas administrador. O mérito são de todos que participam, que doam, que rezam, que são envolvidos. Isso é o que o Papa quer de nós. Espírito de pertença à igreja. Às vezes quando se fala a igreja, paróquia Nossa Senhora da Penha, o que vem à mente de vocês é o padre em primeiro lugar. Mas não, vocês pensam nessa igreja cheia, o corpo místico de Cristo, você também, nós, da paróquia Nossa Senhora da Penha, corpo místico de Cristo, atuante em Jaraguá. Nós comungamos e participamos dos sentimentos da Igreja Universal, ou a Igreja Católica, que convida a nós a dar opinião e a também assim assumimos compromissos de praticar aquilo que nós opinamos. Rezemos pelo sínodo, estendamos as mãos ao Papa que pede de nós essa participação, aos nossos bispos e também a todo o clero, e vocês, povo de Deus, convocados à conscientização, à realização do sínodo e à prática de uma igreja missionária saída de si, com essa consciência de comunhão e participação.